Os Estados Unidos da América não aceitam, pelo menos no discurso, a ideia de ver a China comunista transformando uma faixa de água estratégica em arma geopolítica. É com esse tom de choque e indignação que Donald Trump fala do Canal do Panamá, deixando claro que, na visão dele, esse corredor que liga o Atlântico ao Pacífico jamais deveria ter escapado das mãos de Washington. A mensagem é simples e brutal. A China não construiu o canal. A China não foi a responsável por operar essa obra monumental, mas, de forma silenciosa, o Partido Comunista Chinês, o famoso PCC, estaria se aproximando de algo que garante uma fatia gigantesca do comércio global. E Trump, na sua maneira de escancarar as coisas, transforma isso em alerta público. Quando se olha para o mapa, o Canal do Panamá parece apenas um risco ligando dois oceanos. Na prática, ele é uma artéria crítica por onde circula algo em torno de 5% de todo o transporte marítimo do planeta. Por mais de um século, essa passagem encurtou viagens, reduziu custos, salvou navios das tempestades brutais do extremo sul da América do Sul e deu ao pequeno Panamá um peso desproporcional na geopolítica. Não é exagero dizer que, ao mexer no Canal do Panamá, alguém mexe numa peça central do comércio dos Estados Unidos da América, da China e de praticamente qualquer potência que dependa do mar para escoar sua economia. É exatamente aí que o plano oculto da China começa a ganhar forma. A disputa não se limita a quem paga pedágio, quem tem prioridade de passagem ou quem controla guindastes em portos específicos. O que está em jogo é quem manda no fluxo de mercadorias entre a Ásia, a costa leste dos Estados Unidos da América e o restante do mundo. O Canal do Panamá funciona como válvula de pressão. Em cenários de tensão, fechar, restringir ou encarecer essa rota pode atingir em cheio economias inteiras. A China, maior exportadora do planeta, sabe que depender de uma rota historicamente influenciada por Washington é aceitar um ponto fraco estrutural. E Trump explora exatamente essa vulnerabilidade ao acusar Pequim de buscar saídas nada inocentes. A entrada da Nicarágua nesse tabuleiro deixa tudo ainda mais sensível. Trata-se de um país a poucos centenas de quilômetros ao noroeste do Panamá, que há décadas acalenta o sonho de ter seu próprio canal ligando Atlântico e Pacífico. Um canal nicaragüense com apoio pesado da China seria um golpe direto no protagonismo do Canal do Panamá. De repente, o quintal dos Estados Unidos da América, aquela América Central tratada por tanto tempo como zona de influência de Washington, vira corredor potencial para o Partido Comunista Chinês. É nessa combinação de discurso inflamado de Trump, dependência chinesa das rotas marítimas e ambição nicaragüense que a discussão sobre uma obra de engenharia se transforma em disputa aberta por poder e influência. Enquanto os navios cruzam oceanos carregando contêineres, por trás das rotas existem tratados, golpes de oportunidade e decisões que mudam o destino de países inteiros. Canais como Suez e o próprio Canal do Panamá já provaram que um atalho na geografia pode virar atalho no jogo do poder. Os Estados Unidos da América pagaram caro, conspiraram e apoiaram independências para garantir essa passagem. A China, por sua vez, entendeu que criar alternativas ou capturar infraestruturas críticas pode ser a chave para escapar de pressões futuras. É dentro desse choque de estratégias que o alerta de Trump sobre o plano oculto da China, no Canal do Panamá, ganha peso, levantando a pergunta incômoda: quem realmente vai ditar as regras do comércio global nas próximas décadas? A força desses corredores artificiais fica evidente quando lembramos que um canal não é apenas uma obra de engenharia, mas um instrumento capaz de alterar rotas, encurtar oceanos e influenciar conflitos. O caso mais emblemático é o Canal de Suez, aquela ligação estreita entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho que redesenhou o comércio entre Europa e Ásia. Em termos de geopolítica, Suez virou um atalho tão valioso que qualquer país que o controle ganha a capacidade de encurtar distâncias ao mesmo tempo em que cria dificuldades para seus adversários.
Isso ficou evidente quando o Egito usou o canal como arma estratégica, restringindo a navegação israelense antes da Guerra dos 6 Dias, no final da década de 60. Quando o conflito explodiu, a passagem simplesmente deixou de funcionar. Durante quase 8 anos, navios precisaram contornar todo o continente africano, enfrentando viagens mais longas, custos maiores e atrasos inevitáveis. Para Israel, esse tipo de bloqueio não era novidade. Já no início da década de 50, o Egito havia limitado a passagem de embarcações israelenses, empurrando a questão para debates na ONU. Isso mostra, de forma clara, como um país pode usar um canal para pressionar economicamente seus rivais sem disparar um único tiro. E o motivo é simples. Suez reduz de maneira dramática o tempo e o dinheiro gastos no transporte marítimo. Uma rota entre Londres e Xangai, utilizando o canal, pode variar entre 10.500 a 17.700 milhas náuticas, levando algo próximo de 26 dias. Ao ignorar Suez, o navio é obrigado a descer até o Cabo da Boa Esperança, aumentando a viagem para cerca de 35 a 40 dias, queimando combustível extra, pagando mais salários e lidando com manutenções prolongadas. Essa diferença de dias representa centenas de milhares de dólares por viagem, algo que nenhuma empresa de navegação consegue ignorar. Mesmo com as taxas elevadas cobradas por cada travessia, o canal continua valendo mais do que percorrer rota longa. O Egito lucra bilhões por ano com essa passagem, reforçando sua importância estratégica. E é exatamente esse tipo de impacto que ajuda a entender por que a disputa pelo Canal do Panamá desperta tanto interesse. O valor de um canal não está apenas no pedágio, mas no poder que ele concede ao país que o controla. Nesse ponto, fica claro que, quando Trump se mostra disposto a retomar o Canal do Panamá, o discurso não é apenas político. O que está sendo disputado é uma via essencial para a economia global, capaz de mover cadeias de suprimentos inteiras. Controlar um canal significa influenciar preços, ditar prazos e, em cenários de tensão internacional, até paralisar rotas inteiras. Por trás de cada embarcação cruzando uma eclusa, existe um jogo silencioso entre nações que desejam, acima de tudo, controlar o fluxo de mercadorias que mantém o mundo funcionando. A compreensão do peso estratégico do Canal do Panamá começa muito antes de sua inauguração. Antes que navios pudessem cruzar o istmo em poucos dias, marinheiros eram obrigados a enfrentar o extremo sul do continente, passando pelo temido Cabo Horn, uma das regiões mais violentas e imprevisíveis do planeta. Tempestades repentinas, ventos ferozes, ondas gigantescas e correntes traiçoeiras transformavam cada travessia em uma roleta russa marítima. Ao longo da história, mais de 800 navios afundaram naquela rota, tirando a vida de cerca de 10.000 marinheiros. Não era apenas caro contornar o continente, era perigoso em um nível quase absurdo. Quando surgiram os primeiros debates sobre cortar a América Central e criar um atalho entre o Atlântico e o Pacífico, a proposta não era apenas engenhosa, era revolucionária. Para você ter uma ideia, um navio que saísse de Nova York com destino a São Francisco precisava navegar mais de 13.000 milhas náuticas pelo sul. A viagem podia ultrapassar 100 dias no mar, queimando combustível sem fim e exigindo meses de trabalho de tripulações inteiras. Com o Canal do Panamá, esse trajeto encurtou para pouco mais de 8.300 milhas náuticas, reduzindo a viagem para algo entre 20 e 30 dias. Mesmo com pedágios altos, era infinitamente mais barato do que insistir na rota longa e perigosa. Mas construir esse canal não seria tão simples quanto riscar uma linha no mapa. A primeira tentativa foi francesa, liderada pelos responsáveis pelo sucesso do Canal de Suez. Só que o Panamá não era o Egito. Selvas densas, solo instável, chuvas intensas e doenças tropicais devastavam tudo.
Malária e febre amarela mataram mais de 20.000 trabalhadores, e deslizamentos constantes engoliam semanas de trabalho em minutos. Depois de gastar o equivalente a bilhões atuais, o projeto francês simplesmente colapsou. Parecia impossível. Quando os Estados Unidos da América surgiram como possível salvador da ideia, as opções eram duas: Panamá e Nicarágua. A Nicarágua, à primeira vista, parecia uma solução melhor. Era mais próxima dos Estados Unidos da América, tinha terreno mais simples e, principalmente, possuía um grande lago natural que reduziria drasticamente a necessidade de escavações. Tudo caminhava para que o canal fosse construído ali. Até que a percepção política mudou da noite para o dia. Selos postais nicaragüenses, exibindo o vulcão Momotombo em erupção, circularam pelas mãos dos senadores americanos, reforçando o medo de que a região fosse instável demais. Logo depois, uma erupção catastrófica no Caribe matou dezenas de milhares de pessoas. De repente, o Panamá passou de segunda opção para a escolha óbvia. Essa virada não aconteceu por acaso. Bastidores revelam que o engenheiro francês Bunal Varilla, desesperado para salvar o investimento do seu país e vender o projeto inacabado aos americanos, foi quem distribuiu os selos, exagerando o risco vulcânico da Nicarágua. A jogada funcionou de forma quase teatral. No dia seguinte, congressistas votaram em peso pela rota panamenha. A França vendeu o que restava do canal por 40 milhões de dólares. E os Estados Unidos da América assumiram a obra. Só que nada seria tranquilo. O Panamá ainda era parte da Colômbia, e negociações travaram a ponto de irritar profundamente o presidente Theodore Roosevelt. Quando diplomacia falhou, ele incentivou discretamente o movimento separatista panamenho. Navios de guerra americanos posicionaram-se como garantia, e o Panamá declarou independência. O novo país assinou imediatamente um tratado permitindo que os Estados Unidos da América controlassem a faixa necessária para concluir a obra. Nas décadas seguintes, Washington administraria não apenas o canal, mas um dos corredores comerciais mais cruciais do planeta. Essa conquista, obtida com dinheiro, estratégia e pressão militar, moldaria toda a relação futura entre Estados Unidos da América, América Latina e comércio global. A história por trás da escolha do Panamá só ganha sentido completo quando a Nicarágua volta ao centro do enredo. Antes de os Estados Unidos da América assumirem de vez o canal panamenho, a Nicarágua era considerada a rota mais promissora. No papel, tudo favorecia o projeto nicaragüense, o terreno mais amplo, a existência do enorme lago Nicarágua facilitando o trajeto, menos selva densa e uma distância física menor para os navios americanos. Uma ligação interoceânica por ali representaria um caminho mais direto, encurtando viagens e reduzindo custos de combustível. Até o Congresso americano já discutia a proposta que oficializaria o país como sede do futuro canal. Mas o cenário político mudou de forma repentina e estratégica. A visão americana sobre os riscos naturais da Nicarágua se intensificou quando selos postais mostrando o vulcão Momotombo em erupção começaram a circular entre os senadores. A imagem era simbólica, mas foi interpretada quase como alerta geológico. E para reforçar ainda mais esse temor, uma tragédia real ocorreu em 1902, quando o vulcão Mont Pelé, no Caribe, entrou em erupção e matou cerca de 30 mil pessoas. Esse episódio não tinha relação direta com a Nicarágua, mas alimentou a narrativa de que a região como um todo era instável e perigosa para um empreendimento dessa escala. A verdade é que esse temor foi cuidadosamente orquestrado. Bunal Varilla, o engenheiro francês que representava os interesses do fracassado projeto no Panamá, sabia que o destino do canal definiria também o destino do investimento da França. Se a Nicarágua fosse escolhida, tudo o que os franceses haviam escavado no Panamá se tornaria sucata geopolítica. Para evitar isso, ele adotou uma tática ousada.
comprou centenas de selos nicaragüenses mostrando o vulcão e enviou um exemplar para cada senador americano, anexando uma nota que destacava prova oficial da atividade vulcânica na Nicarágua. Essa cartada visual funcionou melhor do que qualquer relatório técnico. No dia seguinte, a maioria votou pela rota panamenha. Mesmo com o apoio do Congresso, os Estados Unidos da América ainda precisavam superar um obstáculo. O território panamenho pertencia à Colômbia. Um tratado para permitir a construção até foi negociado, mas o Senado colombiano rejeitou os valores oferecidos e exigiu condições mais vantajosas. Theodore Roosevelt, frustrado com a resistência, interpretou a recusa como desafio político. Foi então que apoiou discretamente o movimento separatista no Panamá. Quando rebeldes locais decidiram declarar independência, navios de guerra americanos surgiram como garantia silenciosa de que a Colômbia não conseguiria impedir. Com o novo governo panamenho estabelecido, o tratado foi assinado imediatamente, entregando aos Estados Unidos da América controle total sobre a faixa territorial necessária. O resultado foi um triunfo estratégico monumental. O canal seria concluído pelos Estados Unidos da América, consolidando sua presença econômica e militar no hemisfério ocidental. Por mais de 8 décadas, eles comandaram uma rota vital entre 2 oceanos, influenciando o comércio global e reforçando sua autoridade regional. Somente no final do século XX é que o Panamá voltaria a assumir o controle formal dessa passagem. Mas, mesmo isso, carregava uma condição que faria diferença no futuro. Os Estados Unidos da América garantiram o direito de intervir caso a segurança do canal fosse ameaçada. Em outras palavras, o país desistiu da administração, mas não da influência. Mesmo depois da transferência oficial do canal para o Panamá, no fim do século XX, os Estados Unidos da América nunca deixaram de influenciar o que acontece ali. O tratado assinado na época incluía uma cláusula decisiva. Washington poderia intervir militarmente caso a segurança do canal fosse ameaçada. Na prática, o Panamá ganhou o título de proprietário, mas os Estados Unidos da América mantiveram a chave do cadeado estratégico. Essa presença indireta fica ainda mais evidente nos números. Cerca de 72% de toda a carga que passa pelo canal tem origem ou destino nos mercados americanos. Isso significa que, se tensões geopolíticas aumentarem, Washington pode pressionar o Panamá de forma sutil, elevando custos, atrasando operações ou até restringindo certas rotas. Para países dependentes do canal, como a China, isso é uma vulnerabilidade gigante. Trump sabe disso. Por isso insiste publicamente que foi um erro entregar o canal ao Panamá e que os Estados Unidos da América deveriam retomar algum nível de controle. A fala não é apenas política, reflete o temor de ver a China, segunda maior usuária do canal, sofrer com eventuais barreiras americanas e, por consequência, buscar rotas alternativas que reduzam essa dependência. A China, por sua vez, enfrenta um problema básico mais profundo. Um navio saindo de Xangai rumo a Nova York, sem usar o canal do Panamá, precisa navegar cerca de 6.000 milhas extras, o que adiciona 2 semanas inteiras à viagem. Isso encarece exportações, atrasa entregas e corrói competitividade. E, considerando que mais da metade de toda a carga containerizada da Ásia para a costa leste dos Estados Unidos da América passa pelo canal, a dependência é clara e perigosa. A América Latina também entra nesse enredo. A China investe bilhões na região e se tornou principal parceira comercial de países como Brasil, Chile e Peru. Para manter essas relações funcionando, ela precisa desesperadamente de rotas rápidas. É aí que a ideia de fugir da influência americana se torna irresistível, e os olhos chineses se voltam novamente para a Nicarágua. A ambição de criar um segundo canal interoceânico ressurgiu com força em 2013, quando a Nicarágua assinou um acordo gigantesco com o bilionário chinês Wang Jing. O plano era monumental:
50 bilhões de dólares para erguer um canal capaz de rivalizar diretamente com o Panamá. Se funcionasse, poderia transformar a economia nicaragüense, gerar dezenas de milhares de empregos e dobrar o seu produto interno bruto. A promessa soava grandiosa demais para um país que lutava para financiar até obras básicas de infraestrutura. Mas desde o início, os sinais de alerta eram evidentes. O valor necessário para tirar o projeto do papel equivalia a mais de 4 vezes todo o produto interno bruto da Nicarágua. E apesar das cifras colossais anunciadas, Wang Jing tinha pouco mais de 200 milhões de dólares assegurados. A comunidade internacional questionava como um empresário sem histórico em mega-obras poderia conduzir uma das maiores construções da história moderna. Muitos acreditavam que ele agia como fachada para interesses mais profundos do Partido Comunista Chinês, embora Pequim negasse qualquer envolvimento direto. A resistência dentro da Nicarágua cresceu rapidamente. A rota planejada cortava o Lago Nicarágua, a maior reserva de água doce do país, e colocava em risco comunidades inteiras que seriam deslocadas à força. Protestos com milhares de pessoas se espalharam, acusando o governo de vender o país para estrangeiros. Cientistas alertavam para danos ambientais permanentes. O projeto, que deveria ser símbolo de prosperidade, tornava-se motivo de revolta. O golpe final veio de onde ninguém esperava, da própria China. Em 2015, Wang Jing perdeu 85% de sua fortuna, após o colapso do mercado de ações chinês. Sem capital, sem apoio estatal e sem investidores dispostos a arriscar, o projeto entrou em silêncio absoluto. Em 2018, escritórios foram fechados, obras inexistentes foram abandonadas e o canal foi dado como morto. Wang Jing desapareceu do debate público, levando consigo o sonho nicaragüense e deixando uma sensação amarga de dependência e vulnerabilidade. Mas a história não termina aí. A China não recuou completamente. Apenas mudou de tática. Depois de anos de silêncio, a Nicarágua recolocou o antigo sonho do canal no centro do mapa. Em 2024, Daniel Ortega anunciou um novo projeto interoceânico, desta vez estimado em 64 bilhões e meio de dólares, e com uma rota diferente da que causou protestos no passado. A mudança mais importante foi evitar o Lago Nicarágua, foco das maiores críticas, e aproveitar estruturas já existentes para reduzir custos. A estratégia se concentra em 3 pilares: ampliar o porto de Corinto no Pacífico, transformar Bluefields em um porto de águas profundas no Atlântico, usar o Lago Xolotlán como trecho natural do trajeto. Com isso, a Nicarágua ganha um caminho navegável sem escavações gigantescas, enquanto empresas chinesas entram trazendo pessoal, equipamentos e influência. Por trás dessas obras surgem movimentos maiores. A China moderniza estradas, revive ferrovias e investe em aeroportos próximos à futura rota. Para Ortega, isso é sobrevivência política e econômica. Após romper com Taiwan em 2021, o país enfrentou sanções duríssimas dos Estados Unidos da América, que atingiram bancos, ouro e financiamentos internacionais. Isolada, a Nicarágua encontrou na China o único investidor disposto a abraçar um projeto tão caro. O problema é que esse modelo já se repetiu em outros lugares. Portos financiados pela China em Sri Lanka, Paquistão e Djibouti acabaram se transformando em estruturas sob controle chinês por décadas, alguns com presença militar. Um canal nicaragüense poderia reproduzir esse padrão no coração da América Central, o que preocupa Washington. Os Estados Unidos da América ainda dispõem de ferramentas para frear o avanço chinês, especialmente pressionando bancos e fornecedores envolvidos. Uma obra desse tamanho depende de cadeias logísticas globais, e qualquer ameaça de sanção pode travar o projeto. Mesmo assim, Pequim segue tentando. E a disputa agora gira em torno de uma pergunta decisiva:
Será que a China conseguirá erguer seu próprio corredor entre Atlântico e Pacífico, reduzindo a dependência do Canal do Panamá e mudando o equilíbrio de poder na região? A disputa pelo controle das rotas que ligam o Atlântico ao Pacífico nunca foi apenas sobre encurtar viagens. Desde o Canal de Suez até o Canal do Panamá, quem domina essas passagens domina também custos, prazos e pressões capazes de alterar o ritmo da economia global. É por isso que o alerta de Trump encontra ressonância. Se a China realmente consolidar um canal na Nicarágua, o Partido Comunista Chinês não apenas reduziria sua dependência do Panamá, também ganharia uma posição estratégica dentro do hemisfério ocidental, algo que os Estados Unidos da América sempre evitaram. O que começou como um debate sobre logística virou um embate direto entre duas potências que tentam moldar o futuro do comércio. Os Estados Unidos da América, com seu histórico de intervenções e tratados, tratam o canal como peça vital de sua autoridade global. A China, paciente e calculista, enxerga uma chance rara de escapar de vulnerabilidades impostas pela geografia e pela influência americana. E a Nicarágua, pressionada economicamente e isolada por sanções, encontrou nos chineses a única porta aberta para transformar um sonho centenário em possibilidade concreta. Ainda não sabemos se esse novo canal sairá do papel. Pressões financeiras, riscos ambientais e tensões diplomáticas podem parar o projeto a qualquer momento. Mas uma coisa é certa: o movimento chinês não é improviso. Ele faz parte de uma estratégia ampla, que já mudou realidades em outras regiões do mundo. Se esse plano avançar, o efeito será profundo, não só para Panamá e Nicarágua, mas para toda a arquitetura do comércio global. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e, se quiser apoiar nosso trabalho, clique no Valeu Demais aqui embaixo. Isso ajuda muito.